Você já percebeu que as explicações que as pessoas dão para a sua dor, elas quase nunca chegam onde a dor realmente está? Às vezes são explicações vazias, superficiais. Na mensagem anterior, a gente iniciou a nova série de mensagens, tendo como pano de fundo o filme A Vida é Bela. E nós apresentamos o personagem principal, Guido, e seu filho Josué. E a gente mostrou de como a fornalha chegou de maneira inesperada na vida dele, como pode também chegar na nossa. E nós fechamos a mensagem com uma cena dele no vagão com o seu filho, indo para um lugar desconhecido, na escuridão da noite, seu filho no seu colo, sem saber para onde iam. Hoje a gente vai discorrer um pouco mais sobre o que vai acontecer na vida dele. O trem chega de madrugada. Quando as portas do trem se abrem, havia holofotes, gritos em alemão, cães latindo para toda parte, soldados empurrando. Guido está num campo de concentração. Um campo de concentração, meus queridos, foi um lugar criado pelo governo nazista da Alemanha na Segunda Guerra para prender, para controlar pessoas que eles consideravam indesejadas. Então, nesses locais, milhões de judeus morreram, além de ciganos, opositores políticos, pessoas com deficiências e outros grupos, inclusive homossexuais. Todos eram mantidos em situações extremamente ruins. Passavam fome, doenças, trabalhos forçados, violência. Muitos milhões morreram nesses campos. E alguns campos, eles foram construídos com o objetivo principal, de fato, de assassinar em massa. Câmara de gás, por exemplo, era uma possibilidade de você ser morto. Guido desce segurando o seu filho pela mão. O campo agora é um outro mundo. Um mundo com suas próprias leis, sua própria linguagem, a sua própria lógica. E nenhuma delas é acessível a Guido. Ele não falava alemão. Ele não entendia as ordens, não conhecia as regras. Ele era, de fato, como a gente falou, um homem extremamente inteligente, criativo. Ele era um homem cheio de recursos demais. Mas de repente, meus queridos, ele se vê sem forças, sem poder. E havia, como elemento importante da trama, o seu filho Josué, de 5 anos de idade. Uma idade suficiente para sentir, para ter medo. Talvez não para entender tudo o que estava por trás daquilo que estava acontecendo. E Guido sabia que se aquela criança entendesse o que estava acontecendo de verdade, algo naquela criança seria destruído de verdade. Então Guido toma uma decisão incrível, uma decisão que vai marcar todo o resto do filme. Ele toma a decisão de jamais deixar aquela realidade cruel chegar até o seu filho. E toda aquela realidade, então, passaria a ser mediada pelo pai. E aqui acontece a cena que está aí no telão. Os prisioneiros são reunidos num barracão. Um oficial alemão entra e começa a gritar as regras, em alemão, claro. E todo mundo fica ali sem entender, afinal de contas ninguém falava alemão. E aquele cara brada ali e tal. Todo mundo em silêncio, olhando um para o outro, tentando entender aquilo, captar alguma coisa a partir do tom de voz, pelo gesto, pelas expressões faciais. Mas Guido então tem uma brilhante ideia. Aquele que era tão criativo, ele se levanta como se fosse um grande entendedor do alemão, como se fosse um grande intérprete, e vai lá para frente. Ele não falava alemão, ele não estava entendendo nenhuma palavra, mas ele se levanta, assume essa postura do intérprete oficial e começa a traduzir. Só que ele começa a inventar tudo. As regras daquele campo de concentração, Guido tem uma brilhante ideia de então traduzir ou inventar, criar uma narrativa de como se aqueles homens ali estivessem dizendo as regras de um grande jogo. Um grande jogo. E quem juntar 1000 pontos no final vai ganhar um tanque. Quem reclamar perde pontos. Quem pedir comida perde pontos. Quem chamar pela mamãe perde pontos. E Josué olha com os olhos arregalados. Um tanque de verdade. É isso mesmo. É isso mesmo. É uma das cenas mais comoventes, certamente, de filmes e já filmadas.
Isso porque o amor de Guido era um amor realmente real, absolutamente real. E ele não está fingindo uma narrativa para simplesmente se proteger. Ele está se expondo, correndo o risco de ser desmascarado e ser morto, consequências terríveis, arriscando a sua própria vida para proteger o filho, a experiência do filho. Algo que precisa ser dito com toda honestidade sobre aquela cena. Ele realmente está inventando tudo. Ele não sabia absolutamente nada. Mas aquela tradução é uma ficção construída a partir do amor. Mas é ficção, não é realidade. Em algum momento a realidade vai bater forte. A ficção vai dar de cara com a realidade e o campo não vai se dobrar à narrativa de Guido. As regras de fato reais daquele campo vão prevalecer sobre as regras inventadas dele. E quando isso acontecer, Guido não vai ter resposta. Mas isso nos traz uma pergunta que vai governar aquilo que nós vamos expor essa noite, desculpa. Quando o sofrimento chega e não faz sentido, quem tem autoridade para traduzir na sua vida o que está acontecendo? Quando o sofrimento chega e não faz sentido, quem tem autoridade para traduzir na sua vida o que está acontecendo? Não quem tem amor, porque Guido tem amor, e tem amor de sobra, e mesmo assim ele está inventando. A pergunta é: quem tem autoridade? É sobre quem realmente conhece o que está acontecendo por dentro, e tem poder apenas não para nomear o que está acontecendo, mas tem poder para transformar o que está acontecendo. Toda pessoa em sofrimento de alguma maneira faz essa pergunta, mesmo que não a formule dessa maneira. Quando o diagnóstico chega, quando o casamento desmorona, quando o filho se perde, quando a injustiça não é reparada, quando Deus parece silencioso, fazemos a pergunta do tipo: quem pode me dizer o que isso significa? Quem tem autoridade para traduzir? E essa mensagem de hoje, meus queridos, não é uma tentativa de responder essa pergunta com filosofia, não, mas com o Evangelho. Nessa nova série, Caminhando com Deus na Fornalha, baseada no livro de Timothy Keller, Caminhando com Deus em meio à dor e o sofrimento, a segunda mensagem é: o Deus que entrou na fornalha. O Deus que entrou na fornalha. Filipenses 2, do 5 ao 8, diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Senhor Deus, Pai, fala conosco nesse momento. Falamos contigo através das nossas orações, das canções, cantando quem tu és, as tuas maravilhosas obras, Senhor. E agora nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Me usa, ó Pai, apesar de quem eu sou, mas que eu seja um instrumento em tuas mãos para a tua glória, proferindo tuas verdades para a edificação desta igreja, consolo, Senhor, e que nós saímos aqui decididos a produzir frutos para ti. Essa é a nossa oração, ó Pai, assim eu te peço, em nome de Jesus, amém. Minha proposição central é: o sofrimento, ele só encontra fundamento real quando ancorado num Deus que não explicou a dor de longe, mas desceu, entrou nela e a atravessou por dentro. E aí nós conseguimos encontrar sentido em tudo isso. Paulo escreve essa carta aos Filipenses, possivelmente no início da década de 60, no primeiro século. Ele está acorrentado, ele está em prisão, aguardando a sua sentença, sem saber se seria condenado à morte ou seria liberado. É uma situação de sofrimento real, é uma situação de sofrimento concreto, não tem romantismo aqui. E mesmo assim ele escreve aquilo que nós chamamos da carta mais alegre do Novo Testamento, e não é uma contradição, é um argumento central da carta. Paulo não escreve sobre alegria apesar das correntes, ele escreve sobre alegria dentro da fornalha, dentro das correntes. E a razão dessa alegria, como ele vai deixar claro aqui no capítulo 2, ela não está nas circunstâncias, ela está em Cristo. É bem certo que a carta em si, ela não tem a propositura de falar sobre sofrimento, como por exemplo a carta de Pedro, mas ela fala, sim, nós vamos trazer implicações para como nós lidarmos com o sofrimento a partir dessas verdades que vamos aprender essa noite. A igreja de Filipos era especial para Paulo, inclusive foi a primeira comunidade que ele fundou, na década de 50, a sua segunda viagem.
Ele tinha um vínculo afetivo muito grande, tanto que a gente vai ver ao longo de toda a carta muitas expressões de carinho, muito diferente da carta, por exemplo, aos Gálatas. Então é muito bacana isso. É uma comunidade que ele tem muita afetividade, né? Uma comunidade que também sofria problemas internos, né? Mas sofria também por oposições externas. Paulo então escreve essa carta para unificá-los, para fortalecê-los também. Muitos estudiosos acreditam que o verso 6 do capítulo 2 até o verso 11 faz parte de um hino conhecido já da igreja, possivelmente. Paulo então cita aqui como um fundamento teológico daquilo que ele vai argumentar. Então ele pega esse hino que já existia e traz para a sua carta, e fundamentando aquilo que ele quer trazer como ensinamento. Possivelmente era um hino cantado, óbvio, né? Era um hino conhecido das comunidades cristãs daquela época, não era uma novidade. E dentro dessa confissão estabelecida, que Paulo ancora a sua instrução sobre como viver diante do sofrimento, tanto o deles quanto o seu próprio dentro da prisão, a gente vai ver que esse hino tem uma estrutura de descida e de subida. Da mesma forma que nós estamos percebendo isso aqui, um Deus que desce, que entra na fornalha, mas também que sai exaltado acima de todas as coisas. Essa estrutura que nós vamos ver durante todas as 4 séries, as 4 mensagens da série. Primeiro, olhando para o texto do verso 6, diz o sofrimento, a ideia é que nós entendemos a partir daqui que o sofrimento não era o plano original. O sofrimento não era o plano original. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Tendo em vós o mesmo sentimento em Cristo Jesus, é o verso 5. A palavra sentimento ali, no grego, se eu não me engano, phronesis, algo desse tipo, phronesis, dá uma ideia de não um sentimento, como a gente tem uma ideia de sentimento, né? Mas dá uma ideia, uma disposição mental, de um desejo. Não aquele desejo que muitas vezes nossos filhos nos obedecem carrancudos, nos obedecem batendo a porta com força do quarto. Não é esse tipo de desejo, mas de fato é uma disposição mental, é um desejo gracioso, é um desejo alegre. Foi com esse espírito, né, que Cristo fez o que ele fez aqui, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo, ou em outras traduções, algo que devesse se apegar. Antes de entrar nesse texto, a gente precisa fazer uma pergunta simples, ou pode não ser simples. Por que a encarnação de Cristo? Porque o esvaziamento de Cristo, vamos ver isso mais na frente no verso 7, ele é tão espantoso. Paulo vai apresentar isso para nós, o esvaziamento, como algo que precisa de uma explicação, porque ele não diz simplesmente Cristo veio ao mundo. Primeiro ele vai dizer, Cristo existia em forma de Deus, e mesmo assim ele não escolheu se apegar a isso, a essa realidade. A ênfase aqui, a ideia é que havia uma plenitude real, e Cristo vai abrir mão voluntariamente e até alegremente, que a palavra no verso 5 dá essa ideia. Mas por que isso é necessário? Porque um Deus que é soberano, eterno, soberano sobre todas as coisas, precisaria entrar na condição humana, na condição mais humilhante. O Deus que estaria então limitado às próprias leis que ele criou. Por quê, meus queridos? Por que não simplesmente resolver o problema com poder? Por que não resolver o problema da dor, do sofrimento, simplesmente com uma palavra de poder? Quando a gente vai para Gênesis 1 e 2, a gente percebe que ali em Gênesis 1 e 2 não havia pecado, não havia morte, não havia dor, não havia sofrimento, não havia desintegração. Homem e mulher viviam em harmonia com Deus, viviam em harmonia com a criação. O trabalho produzia fruto, relacionamentos eram inteiros, o corpo não envelhecia para a morte, não existia morte. Era um mundo onde as coisas realmente funcionavam de verdade. E esse é o mundo para o qual todos nós fomos criados. E no fim, me parece que nós temos uma espécie de lembrança, assim, de como deveria ser o mundo, né? Aquela ideia de que, a sensação de que a morte é errada, algo errado com a morte. Aquela sensação de que o amor deveria durar para sempre, de que não deveria existir injustiça no mundo, de que esse mundo tem algo fora do lugar. Todos nós tínhamos essa sensação. Até o Mateus, certamente, ele
ele entende isso, ele chega a essa conclusão de que o mundo não deveria ser o que é. Essa intuição, ela não é uma fraqueza emocional, ela não é uma imaturidade espiritual. O Timothy Keller vai chamar isso de memória da criação. Memória da criação é o eco do mundo que foi, o mundo que não deveria ter se perdido, mas que um dia será restaurado. Mas esse mundo, em Gênesis 3, esse mundo perfeito, qual homem e mulher viviam, em Gênesis 3, meus queridos, acontece algo que quebra toda a harmonia. A harmonia quebrada quando Adão e Eva desobedecem a palavra de Deus, o mandamento de Deus, eles se afastam de Deus, e aquilo que vem por consequência é uma lista de todas as formas de sofrimento humano, é uma alienação espiritual em relação a Deus, nossa comunhão é quebrada com Deus, há conflitos nos relacionamentos, há dor no trabalho, há desastres naturais, há enfermidade, há morte, ou seja, o mundo está quebrado. E a Bíblia, ela não tem nenhum pudor para dizer isso, o mundo está quebrado, o mundo não é aquilo que ele deveria ser. O problema é que muitos de nós chegamos diante do sofrimento com essa ideia romântica de que Deus tem a obrigação de nos fazer felizes, Deus tem a obrigação de nos garantir conforto, Deus tem a obrigação de satisfazer os meus desejos, e quando as coisas vão mal, a conclusão natural nossa é: Deus falhou, Ele falhou no seu plano, Ele falou no seu objetivo. Ou, será que Deus existe mesmo? Ou, será que Deus se importa comigo? Mas Keller, ele pergunta, de onde vem essa premissa? De que Deus deveria fazer isso com você? A obrigação de lhe fazer feliz? Ele diz, certamente não é da Bíblia. Certamente não é. Porque se existe um Deus infinitamente glorioso, um Deus todo-poderoso, um Deus eterno, todo soberano, um Deus onisciente, um Deus todo amor, por que o universo giraria ao redor de mim? Por que o universo giraria ao redor de você e não ao redor dele? Porque é tudo sobre ele, meus queridos, não é nada sobre nós. Se compararmos os padrões que Deus estabeleceu para que a gente possa viver, se olharmos para os 10 mandamentos, se olharmos para o Sermão do Monte, se a gente olhar para como a humanidade, como eu e você infringimos a lei de Deus, infringimos os seus padrões, o verdadeiro enigma talvez seja outro, talvez seja porque, à luz do nosso comportamento como raça humana, Deus ainda permite tanta felicidade, tanta alegria, tantos momentos de prazer. Será que nós merecíamos mesmo? Voltando ao texto, agora vamos tentar ver ele com outros olhos. Quando ele diz no verso 6, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, ao que devesse se apegar. Jesus é Deus, sempre foi Deus. O que o texto está dizendo é isso: Jesus é Deus. Ele não considerou para seu próprio benefício, ele não considerou como desculpa o fato dele ser Deus, para ele não cumprir a sua missão de encarnar, e ele fez isso se esvaziando de si mesmo. Vamos ver aqui no verso 7, e o esvaziamento de Cristo é compreensível à luz daquilo que a gente falou agora, do que foi perdido na queda. Ele não veio para um mundo que estava funcionando bem, precisava de alguns ajustes, precisava só apertar alguns parafusos. Ele veio para um mundo quebrado, um mundo onde nós vimos na mensagem anterior, a criação geme, onde o amor é traído, onde o inocente sofre, onde a morte tem sim a última palavra. E ele não resolve isso de fora, lá no trono. Ele não manda instruções lá do alto. Ele não envia um manual de autoajuda para que a gente pudesse resolver isso. Não, ele abriu mão da forma de Deus e entrou na condição humana, nessa condição quebrada, com toda a sua dor, com toda a sua injustiça. Isso é o que torna o esvaziamento, a kenosis tão espantosa. Não é apenas que Deus é humilde, é que a humildade de Deus tem um destino: entrar no lugar onde nós estamos, no mundo que não deveria ser assim, e começar de dentro o processo de restauração que nenhuma força externa poderia fazer,
Guido entrou no barracão, assumiu o risco de se expor, traduziu com coragem, mas ele precisava fazer aquilo para o seu filho ouvir. Mas Guido não tinha autoridade sobre a realidade daquele campo. Ele podia inventar qualquer narrativa, qualquer história, mas ele não podia transformar aquilo que estava acontecendo. Cristo não inventou uma narrativa, ele entrou na realidade mais funda do sofrimento humano, e ele tem o poder de a transformar por dentro. Deixa eu fazer uma pergunta: você chega diante do sofrimento, diante da fornalha, com esse pensamento de que Deus lhe deve uma vida boa, de que Deus está lhe traindo, de que Deus é devedor de você? Quando nós olhamos para a doutrina da queda, onde o homem desobedeceu a Deus e por isso todo o pecado se fez realidade na vida humana, essa doutrina não é pessimista, pelo contrário, ela é o fundamento da gratidão. Somos pecadores. Quando nós entendemos que o mundo quebrado é consequência da a nossa ruptura com Deus, e não falha dele, a pergunta deixa de ser: por que isso acontece comigo? E passa a ser: porque Deus ainda está presente nesse mundo quebrado, nesse mundo que não quer nada com Ele, nesse mundo que vira as costas para Ele todos os dias. Precisamos lembrar dos efeitos da queda, diante do sofrimento, diante da fornalha, para que a gente não se sinta ofendido, abandonado por Deus. A queda é uma realidade. A honestidade da Bíblia sobre a condição do mundo, meus queridos, é uma das pontes mais poderosas para um diálogo com pessoas que sofrem. Porque quando a gente diz: você está certo mesmo, isso não deveria ser assim, o mundo não deveria ser assim, é verdade, não deveria haver morte, não deveria haver rupturas, é verdade. Então você está, naquele momento ali, você está falando de Gênesis 3, está falando da queda, é uma oportunidade de falar do pecado, da queda. O sofrimento, meus queridos, é ao mesmo tempo justo e injusto. Verso 7: pelo contrário, ele não se apegou à realidade de ser Deus, à glória que ele tinha com o Pai, mas aí, pelo contrário, ele se esvaziou. E aqui Paulo está querendo ensinar a humildade e tudo mais, esse exemplo para aquela situação da igreja, né, aqueles problemas que estavam lá, de possíveis divisões. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana. Ele se esvaziou, a kenosis. Ele abriu mão da sua glória. Não é que ele deixou de possuir sua glória, mas ele abriu mão a manifestação da sua glória. Ele abriu mão dos seus privilégios. Ele não abriu mão de nenhum atributo dele, como diz algumas heresias por aí. Mas eu queria chamar a atenção para uma palavra nesse versículo que é semelhante. Paulo não diz que Cristo se tornou homem de forma genérica, de forma idealizada. Ele diz que Cristo se tornou semelhante aos homens como eles são, homens que adoecem, homens que perdem pessoas amadas, e ele perdeu, homens que enfrentam injustiças sem explicação, e ele enfrentou, homens e mulheres que vivem num mundo onde as coisas não funcionam como deveriam. E a palavra semelhante, meus queridos, aqui não é aparentemente humano, como iam dizer os docéticos. Não, é exatamente igual. E para ficar mais claro ainda, na parte B diz figura humana, esquema, figura humana, forma física. Não há dúvida, Cristo abriu mão da sua glória para se fazer gente como nós, para se humilhar. E essa encarnação não foi apenas um passeio turístico na condição humana, não, foi uma imersão completa, desfrutando de toda a realidade do sofrimento, em seus aspectos de justiça e injustiça. O sofrimento é justo, é tanto justo quanto injusto. Parece uma contradição, né? Mas não é. Como é que o sofrimento pode ser justo e injusto ao mesmo tempo? Keller vai explicar isso. Ele vai dizer que a Bíblia, ela sustenta essas duas afirmativas simultaneamente, e nós não podemos abandonar qualquer uma delas, porque isso pode produzir aplicações distorcivas do pastoreio. Ele vai dizer: o sofrimento é justo, de forma geral o sofrimento é justo. E aí eu já dei o argumento por quê. Ponto 1, Gênesis 3. E na mensagem anterior a gente falou um pouco sobre isso, quando a gente citou Romanos 8,
que o próprio cosmos, a própria criação foi afetada pelo pecado, está ansiosa pela redenção. O sofrimento no mundo é consequência da queda. Claro, o sofrimento é real. Então, quando nós sofremos, nós não estamos diante de um Deus arbitrário e caprichoso, não. Estamos diante das consequências reais de viver num mundo que se afastou dele. Essa é a verdade. A humanidade como um todo herdou a ruína do mundo caído. Todos nós somos pecadores, herdamos o mundo caído. Então o sofrimento é justo, meus queridos, porque é consequência do pecado de Adão. É consequência da queda. Porque Deus disse: Adão, se você desobedecer, certamente você morrerá. Deus cumpriu sua promessa, simples. Morte eterna, separação de Deus, a morte física, uma realidade. Certamente morrerá. Mas por outro lado, meus queridos, o sofrimento é injusto. O sofrimento é injusto individualmente. O fato de que, em geral, o sofrimento é consequência da queda, isso não significa dizer que cada sofrimento individual seja consequência de um pecado específico na sua vida. Os amigos de Jó estavam errados em suas ilações. Algumas vezes, inclusive no livro de Jó, eles fazem isso. No verso 7 e 8 do capítulo 4, eles dizem: pense bem, Jó, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Ou seja, os amigos estão dizendo: Jó, eu nunca vi inocente sofrer assim não. Possivelmente você fez alguma coisa. Mas a Bíblia diz que Jó era um homem justo. A própria narrativa da Bíblia afirma isso. E seus sofrimentos foram maiores que os dos amigos de Jó. Então os amigos chegaram a uma conclusão simples, mas errada, uma lógica errada. Se Jó sofre mais é porque ele pecou mais. Uma lógica errada. Isso está acontecendo com você e não comigo, porque a minha vida está certa e a sua está errada. Será que ninguém nunca passou por isso, ou pensou, ou ouviu alguém falar isso? Porque no fundo, a maioria de nós, a maioria dos seres humanos, nós temos a necessidade profunda de acreditar que as pessoas recebem o que merecem e merecem o que recebem. E aí nós culpamos as vítimas pelas tragédias, porque de alguma maneira eles nos dão um controle. Se eles sofrem, é porque eles fizeram algo de errado. Se eu não estou sofrendo assim, é porque eu estou fazendo algo de certo. Então eu tenho um controle sobre o meu sofrimento. Essa é uma tentativa do ser humano de tentar ter esse controle. É uma espécie de mecanismo de defesa também. Mas a Bíblia desmonta tudo isso. Nós falamos sobre isso na primeira mensagem, de como a fornalha chega de maneira inesperada na vida de homens e mulheres justos e injustos, filhos de Deus ou não. O próprio Deus se tornou homem e sofreu por causa do pecado dos homens, mas sofreu sobretudo de forma injusta. E realmente, somente ele sofreu de forma injusta. Keller vai dizer: o Deus da Bíblia sofre terrivelmente na cruz com a humanidade, e mesmo assim, de alguma forma, ele é soberano sobre o sofrimento. Ele sofre como humano, mas ainda assim ele é soberano sobre o sofrimento. E quando eu falo que Deus é soberano diante do sofrimento, eu não estou dizendo que ele se torna frio, distante. É um Deus que controla tudo, mas ele não se importa com nada, não é isso. Um Deus impassível, um Deus que observa o sofrimento humano de longe com indiferença, não é isso. Esse não é o Deus da Bíblia. Não é um Deus em quem se pode confiar quando a dor é real. Ele está longe. Também não estou querendo dizer que Deus sofre por causa da limitação do seu poder, como um Deus que é incapaz de dar fim ao sofrimento. Porque se assim for, se ele for incapaz de dar fim ao sofrimento, ele será um Deus que sofre conosco, claro, mas que não tem poder para agir. E se ele não tem poder para agir, ele se torna apenas uma vítima de todo o caos como nós. E se Deus não for soberano diante do sofrimento, se negamos que ele não tem nenhuma relação com a nossa dor, com a nossa fornalha, então ele não pode garantir que todo sofrimento tenha sentido. E se o sofrimento não tem sentido, então não há esperança nenhuma. Mas a Bíblia, ela tem um equilíbrio importante sobre isso. Ela descreve a história como 100% sobre a direção intencional, soberana de Deus, mas ao mesmo tempo ela diz que os seres humanos são 100% responsáveis por aquilo que eles fazem. Parece contraditório, mas não é. Essas duas realidades são verdadeiras, parecem paradoxais, mas não são.
Quando a gente olha para Atos 27 e 28, diz assim: porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Para fazer tudo o que tua mão e o teu propósito, a tua vontade predeterminaram. A morte de Jesus foi ao mesmo tempo um plano estabelecido por Deus desde a eternidade, mas ao mesmo tempo foi o maior crime da história humana. Aqueles que fizeram com Cristo, eles foram responsáveis por isso. Então as duas afirmativas são verdadeiras, elas não podem se colapsar, nenhuma delas. E isso tem uma implicação poderosa para aqueles que sofrem, meus queridos, porque mesmo a calamidade da injustiça mais inexplicável, mais arbitrária do ponto de vista humano, está sendo entrelaçada num plano sábio e perfeito do nosso Deus soberano. Lá no barracão, o Guido estava diante de uma realidade que é ao mesmo tempo justa e injusta. Veja, justa porque, em certo sentido, ele fazia parte do mundo caído, onde o ódio racial, onde a guerra, a crueldade humana existe como consequências reais da queda, do pecado. Faz parte. Mas ele não está sofrendo, ou ele está sofrendo também de uma forma injusta. Ele está sofrendo porque o mundo está quebrado, mas ele não fez nada para merecer aquilo que ele vai passar, que ele estava passando. Ele é um livreiro simples, um pai de uma criança, um homem que transformava tudo em beleza, mas agora está no campo de concentração. Ambas as coisas são verdades ao mesmo tempo. E o erro dos amigos de Jó seria olhar para Guido e dizer: você deve ter feito algo de errado, né, Guido, para estar aqui no campo de concentração. Mas o mundo secular, a filosofia secular, talvez dissesse para Guido: isso não tem sentido nenhum, nunca vai ter. Mas a Bíblia, ela não fala isso. Ela sustenta o equilíbrio que nenhum dos dois consegue. O sofrimento daquele homem, o seu sofrimento é real. Talvez seja até injusto, talvez não seja consequência direta de um pecado que você cometeu, é consequência de um mundo quebrado. Mas tudo isso, meus queridos, está dentro de uma soberania que não abandona você, nem destrói você. Tudo isso está dentro de um plano maravilhoso de Deus, que porventura pode envolver dor, sofrimento e passarmos pela fornalha. Mas para confiarmos nessa soberania, mas para que ele também pudesse confiar nessa soberania, para que ele pudesse confiar, ele precisaria de algo que ele ainda não tem no barracão. Uma evidência de que quem está no controle não é indiferente, que é um soberano, mas que também ele é um sofredor. Ele não tinha essa informação. Quando o sofrimento chega na sua vida, meus queridos, você cai em qual dos dois abismos? Primeiro, a sua reação é: tenho ódio de ti, Senhor. É uma raiva contra Deus, como se ele tivesse falhado com você. Ou a sua reação é: ele só pode ter ódio de mim. É uma reação de culpa, de convicção de que Deus certamente abandonou você porque você pecou. O equilíbrio bíblico, meus queridos, protege você dessas duas coisas. O equilíbrio bíblico permite dizer duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, Deus continua sendo soberano. O sofrimento não escapou das suas mãos, não pegou o céu de surpresa. E isso não significa que Deus perdeu o controle da história. Segundo, meu sofrimento não é necessariamente uma sentença particular pelos meus pecados. Nem toda fornalha é um castigo direto, é uma disciplina de Deus. Nem toda lágrima é consequência direta de um pecado específico. Por isso o cristão não precisa cair no abismo da revolta, como se Deus tivesse falhado, prometido algo a você e não cumpriu. Nem também no abismo da culpa, como se Deus tivesse abandonado você. Você pode lamentar, você pode chorar, você pode até fazer perguntas que você não obtém respostas, mas até não entender o que você está passando, o que está acontecendo. Mas o que você não pode deixar de fazer, meus queridos, é confiar naquele que tem o controle de todas as coisas. Isso você não pode deixar de fazer. É confiar naquele que sabe o fim desde o começo. Terceiro, o único que pode traduzir é o que entrou no barracão, por fim. Filipenses 2:8. Humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nos dois pontos anteriores nós instalamos o peso real do problema. O sofrimento não era o plano original,
o mundo está quebrado desde a queda, o sofrimento é ao mesmo tempo justo e injusto. Nem sempre tem explicação moral individual. Também aprendemos que em tudo isso, Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas, tudo isso é verdade. E tudo isso talvez traga um certo alívio para você. Mas a pergunta é, quem tem autoridade para traduzir o que está acontecendo? Filipenses 2,8 é a resposta. Não uma resposta filosófica, não uma resposta retórica, é uma resposta histórica. É uma resposta encarnada, é uma resposta sangrenta. Humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O cristianismo não é uma religião de um consolo barato, não é uma religião do coach, não é um sistema de autoajuda espiritual que promete que vai dar tudo certo no final. Vai dar tudo certo, basta você ter fé. Não, mas é a afirmação escandalosa, desconcertante, sem paralelo nenhum na história de qualquer cosmovisão religiosa, de que o Criador do universo, ele entrou na sua própria criação quebrada e sofreu dentro dela. Timothy Keller cita um episódio de John Dickson, que é um pastor cristão, que ele estava discussão na universidade, falando sobre as feridas de Deus, e um estudante lá muçulmano se levanta e diz: peraí, isso é um absurdo. É um absurdo afirmar que o Criador do universo se sujeitou às forças de sua própria criação, que ele tenha se alimentado, que ele tenha dormido, que ele tenha ido ao banheiro, e pior, morreu numa cruz. Depois de ouvir todos os argumentos do estudante, o Dickson simplesmente disse: obrigado por esclarecer tão vividamente a singularidade daquilo que o cristianismo professa. O que você denuncia como blasfêmia é precioso ao cristão. Deus tem feridas, não metaforicamente, meus queridos, não simbolicamente, mas historicamente. O corpo ressurreto de Cristo, conforme João 20, diz que ele ainda carregava as marcas dos pregos e da lança. A ressurreição não apagou as cicatrizes, as preservou, porque as feridas de Deus não são vergonhosas para serem escondidas, são a prova mais alta do amor mais profundo por mim e por você. Embora a gente consiga enxergar no Antigo Testamento e também no Novo, passagens em que o próprio Deus sofre. No Novo Testamento, Jesus até chorou com a morte do seu grande amigo. O sofrimento de Deus atinge sua expressão mais profunda e mais incompreensível na cruz, obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo não diz apenas morte de cruz. A morte mais humilhante, mais pública, mais dolorosa da civilização romana foi a morte que Cristo passou. A morte reservada para escravos criminosos, uma morte projetada não apenas para matar, mas para torturar, desumanizar. Dom Cássio comentando, ele vai dizer: o Deus em quem confiamos sabe o que é sofrimento, não apenas do modo pelo qual Deus sabe de todas as coisas, mas porque experiência própria, mas por experiência própria. Então a gente chega ao momento mais escuro de toda a narrativa bíblica. Deus meu, por que me desamparastes? O pregador escocês do século XIX, o Herbert Murray, ele diz o seguinte: ele ficou sem nenhum dos consolos de Deus, nenhum sentimento de que Deus o amava, nenhum sentimento de que Deus se compadecia dele, nenhum sentimento de que Deus o sustentava. Antes, Deus era o seu sol, agora o sol se transformou em escuridão. Ele estava sem Deus, era como se ele não tivesse Deus. O mar de sofrimentos de Cristo é inimaginável. E ele mesmo faz a pergunta: por quê? Por que Jesus foi abandonado pelo Pai? Ele foi, de fato, o único filho abandonado pelo Pai. Sabe por quê, meus queridos? A resposta é simples, mas a resposta é devastadora. Por mim, por você. Por mim, por você. Jesus experimentou o abandono de Deus, a separação cósmica, que é uma consequência última do pecado da humanidade. Sabe por que ele fez isso? Para que eu e você não passássemos por isso, para que eu e você não experimentasse isso. Ele desceu ao poço mais fundo da condição humana caída, ao lugar onde Deus parece completamente ausente e estava, onde o sofrimento não tem resposta, onde a escuridão é total, e atravessou essa fornalha por mim,
e por você. Mas a cruz não foi apenas identificação com o nosso sofrimento. Jesus não veio apenas sofrer conosco, Ele veio sofrer por nós. Na cruz, Cristo tomou sobre si a culpa que era minha e que era sua. Na cruz, Cristo sofreu e bebeu o cálice da ira de Deus, que nós deveríamos beber, que aqueles que não confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador irão beber. O Filho assume o meu lugar, o lugar dos culpados, para que os culpados, como eu e você, pudessem ser recebidos como filhos diante do Pai. E significa, meus queridos, quando nós olhamos para a cruz, nós não vemos apenas um Deus que conhece a dor por experiência própria, vemos um Deus que resolveu o problema mais profundo por trás da dor, a nossa separação dEle, a nossa inimizade com Ele. A cruz não é apenas uma solidariedade divina, é substituição. Não é apenas amor, compaixão, misericórdia, é redenção, é reconexão com Deus, é certeza da vida eterna, é segurança na obra de Cristo. Por isso que ao lermos Romanos 8, 28, depois de aprendermos o que aprendemos agora, de olharmos para a cruz, o sacrifício de Cristo, Deus se torna a gente, faz mais sentido. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Não é uma promessa de que tudo vai dar certo na nossa vida, é uma promessa ancorada num Deus que já demonstrou isso, meus queridos. Ele já demonstrou na cruz o que significa cooperar para o bem. Veja, Ele usou o pior ato da história humana, o assassinato de um filho inocente de Deus, para produzir a redenção de toda a humanidade. Então, se Deus foi capaz de fazer isso com a crucificação de Cristo, o evento mais injusto da história, mais brutal, mais aparentemente sem sentido, veja que os apóstolos todos não estavam escondidos, não estavam entendendo, não sabiam ou estavam confusos, parecia sem sentido. Nenhum judeu, poucos judeus acreditavam que Jesus era o Messias, e quando Ele morreu, parece que tudo acabou. Os discípulos do caminho de Emaús deixam claro isso, nós achamos que Ele seria o Messias, parecia não haver mais sentido nenhum nisso. Mas esse fato é um fundamento real que a gente pode confiar, porque se Deus fez com que a morte do seu filho, o justo pelo injusto, se transformasse num bem maior para nós, então, meus queridos, há fundamento real para confiar que Ele pode fazer isso com o sofrimento que você está passando, que você está carregando. Ele pode transformar em algo bom para a sua vida. Ele pode transformar isso em algo bom. O mal que fizeram contra você pode se transformar em bem, em algo bom. A singularidade do Evangelho não é estar em ter respostas melhores, mas é estar em ter um Deus que sofreu por nós, um Deus que não ficou imune à dor, mas que atravessou por dentro da fornalha, mas saiu do outro lado. Nós aprendemos que o mundo não deveria ser como ele é, porque ele está quebrado, que o mundo há sofrimento justo e injusto. E aprendemos, meus queridos, que não chegamos a uma explicação filosófica completa para o mal, mas chegamos a algo muito maior. Um Deus que tem feridas, um Deus que tem feridas, um Deus que passou coisas que nós nem imaginamos. Então pare de interpretar cada sofrimento na sua vida como se fosse Deus contra você. Às vezes pode ser uma disciplina, e às vezes nós merecemos essa disciplina, mas nem sempre é. Aprenda a levar perguntas a Deus, a questionar a Deus, de coração aberto, claro, é possível questionar a Deus, nós temos salmistas que fazem isso, mas não abandone a Deus, não duvide que Deus lhe ama. Ministério de música, não duvide que Deus lhe ama, não faça isso, meu querido. Como Guido protegeu o filho, nós como pais cristãos, nós devemos ajudar os nossos filhos a interpretar biblicamente o sofrimento, ensinar a teologia da dor antes da dor chegar, mostrar que é possível sofrer mesmo sendo fiel ao Senhor, ou buscando ver uma vida de fidelidade a Ele, porque Ele não prometeu que seríamos livres das dores, mas Ele estaria conosco lá, como vimos na mensagem anterior.
Sofredores precisam de companhia antes das explicações. E nós temos um Deus que está lá, um Deus que sabe o que é sofrer, e por isso Ele pode se compadecer de nós. O sofrimento é uma das maiores portas para a gente apresentar Cristo aos descrentes, porque o sofrimento mostra que o mundo não é o que ele deveria ser. Ele não é o que ele deveria ser, mas aponta para um Deus encarnado, que enfrentou a dor, que enfrentou o sofrimento, que pagou a nossa dívida com Deus. Quem você está deixando traduzir o seu sofrimento? Vamos voltar para o barracão por fim. Os alemães estão lá gritando. Os prisioneiros estão em silêncio. E Guido, por amor, por desespero também, por recusa de deixar o filho ser destruído, ele se levanta para traduzir. De fato é uma cena maravilhosa. E ele é comovente porque o amor realmente de Guido é real, mas ele está inventando tudo. Agora eu quero fazer uma pergunta a você. Quando o sofrimento chega na sua vida, e vai chegar, se já não chegou, quem você está deixando traduzir? Quais são as vozes que você ouve? As suas próprias explicações? Que às vezes até consolam por um tempo, mas não tem autoridade sobre a realidade. São as vozes às vezes bem intencionadas das pessoas, que até amam você, mas inventam narrativas como Guido está inventando aqui, para que de alguma maneira você tenha um certo alívio. São os sistemas filosóficos deste mundo, que até diagnosticam um problema com precisão, mas não tem poder para transformar nada. Você tem ouvido as vozes do seu coração que são enganosas? Ou você tem ouvido a voz do único que desceu, do único que entrou, do único que sofreu e foi abandonado, mas que saiu do outro lado com as marcas ainda nas mãos? Talvez você esteja aqui hoje e o sofrimento tenha sido exatamente o que te afastou de Deus. Não sei. Talvez você tenha orado e não recebido resposta. Talvez você tenha pedido explicação e recebido silêncio. Talvez até alguém tenha citado Romanos 8:28 para você, antes de sentar ao seu lado e chorar, e talvez isso não fez sentido. Eu não vou te dar uma explicação filosófica para o seu sofrimento, até porque a Bíblia não oferece isso. Mas eu quero te mostrar algo. Há um Deus que não ficou do lado de fora observando, que não mandou uma nota explicativa do alto, mas que desceu, que entrou no corpo humano frágil de uma criança na manjedoura, foi amamentado, sofreu dores, foi traído, passou fome, entrou no mundo quebrado como o nosso, que conheceu que é traição, que foi abandonado pelos amigos na hora que ele mais precisava, que sabe o que é injustiça pelo nome. Esse Deus que chega no túmulo do seu amigo, diante do túmulo, e chora, mesmo sabendo que ia ressuscitar, ele chora, porque a dor é real, e ele soube o que era perder um amigo. Esse Deus que gritou: por que me desamparaste? Não porque ele havia perdido a fé, mas porque foi até o fundo da escuridão, para que a gente não pudesse passar por isso sozinho, mas que ele ressuscitou com as feridas nas mãos. E a história não termina com as feridas. O próprio hino que estamos estudando, ele não termina na cruz. Depois de dizer que Cristo foi obediente até a morte de cruz, Paulo continua: por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A cruz não foi o capítulo final de Jesus. A fornalha não teve a última palavra. O mesmo Cristo que desceu foi exaltado. O mesmo Cristo que foi humilhado foi entronizado. O mesmo Cristo que carregou feridas agora carrega e governa o universo. E ele entrou na fornalha até o fundo, mas saiu do outro lado. E é exatamente isso, meus queridos, e por isso que ele pode conduzir o seu povo através da fornalha. Esse Deus não te pede que você entenda tudo antes de confiar. Ele pede que você olhe para a cruz e pergunte: um Deus que foi até lá por mim, posso confiar nele com isso que estou carregando?
Se Ele fez tudo isso por mim, será que eu não posso confiar nele? Esse fardo que eu estou carregando? Claro que você pode. E Ele diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venham, não quando vocês tiverem respostas, não quando a dor passar. Venham agora, cansados, sobrecarregados, mesmo sem entender, mesmo sem saber, venham. Esse é o convite do Senhor, e esse convite está de pé, meus queridos, para você hoje. Venha, confie,